Boa noite, Piracicaba. Boa noite, amigos telespectadores da Piracicaba TV. O meu convidado desta noite é o Célio José Biguete. O Célio é psicoterapeuta holístico e instrutor de meditação. Boa noite, Célio. Boa noite, Alceu. Boa noite, telespectadores. Célio, vamos esclarecer aos nossos telespectadores sobre psicoterapia holística. Bom, a psicoterapia, pelo seu próprio nome, remete para os terapeutas. E você, como médico, sabe que terapeuta é, lá nos primórdios, o substituto de onde veio a medicina. São aqueles que no Oriente cuidavam das pessoas, os terapeutas da época. Não existia médico, não existia medicina, como tem nos moldes de hoje, depois de Hipócrates e tal. Então, o terapeuta é aquele que cuida das pessoas, porque medicina e meditação vêm de uma mesma raiz. São dois galhos de uma árvore. Medicina, meio. Medicina, meio de cuidar do corpo. Meditação, meio de cuidar da alma. Porque a alma e o corpo são dois aspectos de um fenômeno só. A alma é o corpo invisível. E o corpo é a alma visível. Porque a alma sem um corpo é um fantasma. E o corpo sem a alma é um cadáver. Os dois juntos, o ser humano. Célio, quando é que surgiu o seu interesse pela terapia holística, enfim, pela meditação? Alceu, o nosso interesse por essa parte mais esotérica, espiritualizada, espiritualizante, nós tivemos o privilégio, a sorte, eu não sei o que é, coisas da vida, de ter como mestres do nosso início, aí quando nós fomos iniciados numa instituição respeitada, tivemos como dois parâmetros, dois sustentáculos, figuras de um quilate de Linneu Cortibrilho. Ele era, na época, responsável pelo DEMA, Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura, uma cabeça privilegiada, uma cabeça... E também com o nosso querido e saudoso Issaurani. Entre os árabes, eu acho que o mais sábio deles. Então, esses dois foram o nosso embasamento. E aí nos interessamos pela alma humana. Célio, você é instrutor de meditação. Eu acho interessantíssimo. Inclusive indico aos meus pacientes a você pela sua respeitabilidade. E acho importantíssimo alguns pacientes, inclusive não tomarem medicação e aprenderem a meditação. Em muitos casos de ansiedade, quadros depressivos mais leves, é indicado a meditação. Fale um pouquinho aos nossos telespectadores as técnicas de meditação, inclusive você podia passar alguma técnica especial de respiração. A meditação, ela é um momento de comunhão consigo mesmo, sem a ingerência dos pensamentos, da mente, do raciocínio, da lógica. É deixar tudo isso daí um pouco stand-by e conectarmos com a nossa essência. E quando isso acontece, é um jorrar de alegrias, é um jorrar porque tudo fica claro. A meditação, verdadeiramente falando, ela propicia a iluminação. O que é a iluminação?
você ver as coisas com clareza. Qualquer problema, qualquer questão, em qualquer área, você olha, percebe com uma clareza supina. Isso é o começo da meditação. Então, meditação não é pensação. Tem muita gente que fala, bom, como é que faz? Senta e fica quieto, e fica num momento de silêncio, mas isso dura 1 minuto, porque aí começa a ansiedade tomar conta. E aí a pessoa desiste de praticar a meditação. E o que a gente faz? Orienta, faz um trabalho inicial para que as pessoas entendam o que são os pensamentos. Isso que é a meditação, é uma coisa simples. Correntes outras colocam a meditação é um exercício de pensar sobre. Eu vou meditar sobre o que você está falando, eu vou pensar sobre o que você está falando. Isso não é meditação, nem reflexão. Isso é um outro exercício mental. E a meditação não. Ela deixa do lado, tudo para, e a espiritualidade se faz presente. Célio, vamos falar sobre pensamento e emoção, na sua visão holística. Pensamento, nós não temos uma ideia clara do que seja, o público não tem uma ideia clara do que seja os pensamentos. Então eu diria em rápidas palavras que pensamento, depois de pesquisas, isso é resultado de universidades importantes aqui do Ocidente. O Oriente conhece isso há muito tempo, mas Harvard é um exemplo claro disso. Nas pesquisas da faculdade do ser, da universidade, eles já chegaram à conclusão em suas pesquisas. Pensamento é uma partícula energética em suspensão aqui, junto com os gases nas suas mais diversas formas de combinação. Tem peso, medida atômica, é uma coisa real. Pensamento não é algo vaporoso, não, é real. E tem um único propósito: transportar emoções. Aonde que estão as emoções? Estão aqui. Em diminutas bolhas de ar, vamos assim dizer. Não é, mas para poder entender. Estão aqui misturados com oxigênio, com hidrogênio, com os gases aqui misturados, com tudo, está tudo aqui. E nós vivemos no meio disto. E somos vítimas, nós somos acionados por um número incrível, mais de 50 mil pensamentos por dia. Cada um conduzindo uma série de emoções. As emoções: estresse, depressão, ansiedade, sufoco, mágoa, todas essas, tristeza, medo, são partículas energéticas aqui na atmosfera, e o pensamento pega uma emoção e traz aqui. Porque sabe ele, ou pela natureza das coisas, ele traz a emoção aqui e na nossa respiração, que é contínua, leva para dentro. Porque o corpo não fabrica emoção. O corpo não fabrica nada disso, nem fabrica pensamento. Fabrica hormônio, enzimas e etc., mas não fabrica. Não é da natureza o corpo produzir pensamentos. Pensamentos e emoções estão fora e estão ocasionalmente aqui agindo em nós. Então, os pensamentos são condutores de emoção. Isso na visão oriental, colaborado com pesquisas recentes do nosso Ocidente. Mas o oriental sabe disso de uma forma clara. Eles ensinam. Então, isso daí, você pode trabalhar isso, você pode fazer com que
você não seja atingido por nenhuma emoção. Eu poderia até mostrar para os telespectadores, aqui está, aqui é. Porque as emoções são mais de 400. Eu aqui peguei a meia dúzia só para poder ter ideia. Perceba que elas se situam aqui. Vamos fazer um exercício? Eu estou ao telespectador. Dê umas 2 ou 3 respiradas fortes, encha o corpo de ar e preste atenção no seu corpo onde vai se mexer. Onde é o pico da respiração. E nós já vamos saber de imediato qual é a emoção que você está no momento carregando. Célio, estava lendo um texto seu interessantíssimo, Envelhecer ou Amadurecer. Comente um pouquinho sobre essa dualidade. O meu empenho atual é cutucar a consciência das pessoas de que a vida, como um todo, se divide em 2 grandes etapas, que nem as 2 asas de um pássaro. Só que nós, por força da sociedade, imposição da sociedade e outras coisas mais, nós estamos dirigidos só de um lado, o lado material. E o lado espiritual, quando é abordado, existe aí uns interesses outros que não vai numa direção, ao nosso ver, correta. Muito bem. São 2 as alternativas na nossa vida, porque um dia todos nós chegaremos lá. Um dia todos nós morreremos. Isso é a única coisa certa da vida de todos nós, da humanidade como um todo. Tudo é incerto, mas a morte é absolutamente certa. Todos nós vamos chegar lá. E eu queria fazer um alerta, uma cutucada nas pessoas que parem um pouco para refletir sobre si próprio. Porque você tem 2 caminhos na vida para depois dos 50, 40, 50 anos. Aí dizem aí que a vida começa aos 40, aí o jocoso diz, começa aos 40 no médico, na farmácia, no pronto-socorro. Mas a vida realmente começa aí a segunda parte da nossa vida. Que se nós usarmos a inteligência que Deus nos colocou, Deus colocou em todos nós a possibilidade de sermos inteligentes. Só que nós não usamos isso. Muito, muito, muito mal. Aqueles que usam distorcidamente. E não usa para viver. Então, quando nós avançamos na nossa vida, com 50, 60 anos, nós temos, como eu disse, 2 alternativas. Ou nós envelhecemos, ou nós amadurecemos. Qual é a diferença? O que envelhece erra uma vez na vida, mas permanece nesse erro até a morte. Turrão, intolerável, ele fica ali. Esse é o velho, ranzinza. Esse é envelhecer. Aquele que tira o calendário, folhinha. A preocupação dele é quantos anos eu tenho, quantos dias eu tenho. O outro lado é amadurecer. O que é? Amadurecer erra-se todo dia, a todo momento, mas não repete nenhum erro. Nós saímos de colecionar fichas, como aquele antigo fichário antes do computador, o fichário, nós vamos colocando, sabemos cada vez mais de menos coisas.
Então, nós vamos caminhando na horizontal, e a horizontal nos leva à turrice, à velhice, a tudo isso. Então, a grande sacada é, num determinado ponto da vida, nós mudarmos a nossa rota, mudarmos o nosso rota, mudarmos o nosso foco e irmos para o amadurecimento. O que o amadurecimento faz? O amadurecimento nos dá beleza, graça, suavidade. Uma pessoa, um homem, uma mulher que amadureceu, ela é linda, ele é lindo, tem beleza. Por quê? Porque tudo de maravilhoso vem acontecendo. Acaba turrão, acaba ranzinhos, acabam todas essas coisas. Então, o que nós observamos na sociedade são velhos ranzinhos, mulheres intoleráveis, intolerantes com ela mesma. Então, não aprendemos a viver. E só queremos voar com uma só asa. Isso não é possível. Com o amadurecimento, nós teremos as duas asas, aí ganharemos o céu. O céu todo é nosso, porque nós vivemos com uma lagarta. E toda lagarta nasceu para ser uma borboleta. Esse é o destino da lagarta. Nós nascemos para sermos um super-homem. E somos isso que todos. Então é um alerta para isso. Como fazer para amadurecer? Entre no vestibular da vida, aprenda a viver. Ok, Célio, muito obrigado pela presença aqui no TV Com Saúde dessa noite, sua participação brilhante. Eu conheço o Célio há 40 anos, eu sei que é realmente uma pessoa estudiosa dessa questão holística, enfim, da questão da respiração. TV Com Saúde dessa semana teve o privilégio em receber Célio José Biguete. Muito obrigado, Célio. Eu é que agradeço ao senhor. Muito obrigado. Eu me sinto honrado e estava esperando que um dia fosse convidado, como eu fui, para estar aqui presente e dar ao público aquilo que a gente, um pouco daquilo que a gente tanto corre atrás. Muito obrigado.